Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Online, Casa de Jesus Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e com você, mais uma vez, no nosso curso para dialogador de reunião mediúnica. Para você que já nos acompanha, que conhece o nosso canal, muito obrigada pela sua confiança. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber a atualização de todas as nossas aulas. Meus amores, meus queridos amigos, hoje nós vamos trazer para você a aula de número 24, onde nós vamos refletir sobre as atribuições do dirigente da reunião mediúnica. Você sabe que nosso curso alterna sempre uma aula teórica e uma aula prática. E hoje, na nossa aula teórica, vamos então exatamente saber e refletir quais são as atribuições do dirigente. O dirigente, tendo como atribuição essencial dirigir e coordenar os trabalhos mediúnicos no plano físico, precisa constantemente avaliar-se acerca da tarefa assumida, verificando se está realmente consciente do que lhe cabe fazer perante a equipe encarnada e desencarnada. E nós começamos as nossas reflexões de hoje exatamente falando sobre a necessidade do dirigente avaliar-se, porque, embora ele esteja como dirigente daquela reunião, ele não está ali para necessariamente, única e exclusivamente, examinar, avaliar os demais. Ele precisa inicialmente avaliar-se, perceber se ele está realmente realizando a sua função adequadamente, se ele tem conhecimento de todas as funções que competem ao dirigente da reunião mediúnica e se ele, de fato, está assumindo aquela tarefa, realizando aquela tarefa da forma mais correta possível, que somos todos imperfeitos, mas precisamos estar primeiramente atentos a nós mesmos, porque muitas das vezes a problemática vivenciada numa equipe mediúnica decorre por uma falta de atuação do dirigente, que poderia ser mais disciplinado, saber dar o exemplo, cobrar o exemplo, contato, equilíbrio, respeito. Então, algumas vezes colocamos a responsabilidade no outro, enquanto nós, como dirigentes, poderíamos resolver aquela situação, realmente fazendo bom uso da função e da tarefa que nos cabe. Algumas ferramentas de trabalho são disponibilizadas ao dirigente para que ele possa bem cumprir a sua tarefa. E essas ferramentas de trabalho precisam ser buscadas na fé, no amor, na paciência, na sensibilidade, no tato, na energia, na vigilância, na humildade, no destemor e na prudência. Virtudes que não são fáceis de serem adquiridas, mas que nós precisamos estar a todo momento, cotidianamente, nos esforçando para isso. Por isso, precisamos agir com atenção, serenidade, compreensão com os encarnados e desencarnados. Essa é uma regra de ouro para quem se coloque na condição de dirigente. Precisamos zelar pelo bom e regular desenvolvimento da mediúnica, cuidando dos mínimos detalhes, para que a finalidade do trabalho se cumpra. Então, o dirigente precisa estar atento a tudo o que está acontecendo na reunião, dentro e fora, com os encarnados e desencarnados, com a equipe espiritual, enfim, precisa estar realmente atento a tudo. Dentre as atribuições mais comuns do dirigente, cabe definir junto à equipe o dia e o horário de funcionamento da reunião mediúnica, bem como o período de duração da atividade. Estabelecerá o tempo destinado a cada fase dos trabalhos, como o estudo, a abertura, a psicografia. Ali está grafado equivocadamente. Psicografia, a psicofonia, a psicopictografia, se houver, e a avaliação final.
Então, o dia e o horário precisa ser devidamente estabelecido. A reunião mediúnica não pode um dia começar num horário, no outro dia começar em outro, num dia termina mais cedo, do outro dia mais tarde. Não é assim. Há disciplina por parte da equipe espiritual e a equipe encarnada precisa agir da mesma forma. Eu conheço reuniões mediúnicas, infelizmente, que alguns participantes me relatam, onde tem dia que o dirigente começa, vamos supor um horário aqui às 19 horas. Um dia começa às 19, um dia começa às 19h15, no outro dia começa às 19h30, quando os participantes chegam a hora que quer, e aí que querem, na verdade, há participantes que chegam a hora que querem, e aí é que se começa a reunião, sem um estabelecimento de horário e de dia. A responsabilidade é dos trabalhadores? Também. Mas a responsabilidade maior é do dirigente, que permite que uma situação dessa ocorra. Ou, se tivesse estabelecido um horário, quem chegou além daquele horário não entra. Então, a pessoa vai ter que se ajustar. O tempo destinado a cada fase. Tem estudo, é de tal hora até tal hora. 5, 10, 15, 20 minutos. Abertura, psicografia. Preciso uma organização. E isso cabe ao dirigente. O dirigente precisa estar atento a todo o desenrolar da reunião mediúnica. Exatamente por isso que o dirigente normalmente não dialoga. Numa emergência, numa necessidade, ele o fará. Mas a função dele é estar acompanhando tudo o que está acontecendo, avaliando o desempenho e a condição de cada integrante e do seu pessoal também, e o seu pessoal também, tá? Como ele, como dirigente, está agindo. A reflexão constante sobre os aspectos positivos e negativos do trabalho não pode ser descurada, buscando os meios adequados para corrigir eventuais falhas e garantir a eficiência da atividade, a manutenção da paz e da harmonia. Então, essa reflexão constante sobre como está a reunião, quais os pontos positivos, quais os pontos negativos, aquilo que precisa ser aprimorado, aquilo que está ótimo, são reflexões que devem acompanhar o dirigente sempre, para que ele possa buscar cada vez mais o aprimoramento da equipe. E, consequentemente, aprimorando-se a equipe, aprimora-se o trabalho desenvolvido para Jesus. Então, essa observação, essa atenção constante, incluindo, como dissemos aqui, o seu próprio desempenho, são preocupações constantes, devem ser constantes para o dirigente. Importante também ser capaz de diferenciar as comunicações autênticas das anímicas. Equívocos, outros cometidos pelos membros, devem também ser observados, abordando tais questões com bastante tato psicológico e sem ferir os sentimentos de ninguém. Com respeito e humildade, trabalhará principalmente a disciplina e o comprometimento da equipe, cabendo-lhe dar o exemplo. Postura firme e inteligência para sanar o problema da melhor maneira. Além disso, promover o estreitamento de laços entre os participantes do grupo mediúnico é também uma medida recomendável. Quanto mais unidos forem durante o desenvolvimento da atividade e fora dela, mais amor haverá entre todos e melhor será o desenvolvimento da tarefa. Então, vejam, meus queridos amigos, que é importante ao dirigente estudo, exatamente para que ele possa contribuir com a equipe e saber se as comunicações realmente são autênticas, estão vindo de outros espíritos, se é uma comunicação ou se são comunicações anímicas que provêm em sua totalidade ou em parte, realmente maior ou menor, do médium, por isso anímica, da própria alma do médium. Mas tudo, as questões que precisam ser observadas, corrigidas, tudo com tato, sensibilidade, as pessoas, nós ainda nos melindramos com tudo. Então, nós precisamos ter muito cuidado, o dirigente precisa ter muito cuidado ao fazer uma crítica construtiva, sugerir um aprimoramento, para que aquele participante não fique melindrado. E aí ele realmente não se sinta desprestigiado, enfim. Isso acontece. Sabemos que isso acontece e o dirigente precisa estar atento
a esses detalhes, exatamente para evitar um clima de desarmonia, de insatisfação na equipe. Mas ele precisa trabalhar pela disciplina e pelo comprometimento da equipe, dando o exemplo, porque se isso não acontece, as pessoas começam a não cumprir horários, as pessoas começam a faltar, as pessoas não se comprometem com o trabalho, e quem ou o que, na verdade, sai de fato prejudicado? O trabalho na seara de Jesus. Então, nós não estamos ali para passar a mão também na irresponsabilidade ou na falta de comprometimento dos participantes da equipe. Nós estamos ali para bem cumprir o trabalho do mestre. Então, vejam que não é uma postura, uma posição fácil, porque ao mesmo tempo que você tem que agir com disciplina, você tem que ter tato, respeito, cuidado, carinho, leveza para. É, é, eu ia colocar a palavra exigir, mas é muito forte. Para pedir, para sugerir, para orientar, no sentido de se ter disciplina, mas, ao mesmo tempo, dosando a forma como faz. Promover o estreitamento dos laços entre os participantes é super importante. Quanto mais nós nos sentirmos entre irmãos, quanto mais nós formos uma família, não pelos laços consanguíneos, mas pela afinidade, melhor será o trabalho. Porque um auxilia o outro quando um não está muito bem, quando um precisa, por exemplo, também ser chamado uma atenção, como nós, a equipe se gosta, como a equipe tem carinho, isso é feito com leveza, isso é feito com amor. A crítica deve ser feita com respeito e amor. Então percebam que se as pessoas só se veem ali e depois cada uma vai para um canto, não há uma relação, um estreitamento de laços real. São colegas de trabalho espiritual, mas são colegas de trabalho. Para serem realmente amigos, irmãos uns dos outros, esse estreitamento de laços fora é importante. Então, estarem juntos, marcarem a oportunidade de se verem, de estarem, seja no Evangelho no Lar, seja numa pizza, seja num cinema, seja num café, mas a oportunidade de estarem ali estreitando os laços. Isso fortalece demais o trabalho da equipe. Cabe ao responsável pela reunião ainda incentivar o constante aprimoramento do grupo em seu aspecto intelectual e moral por meio da realização de cursos, de estudos regulares e de orientações fraternas. Sob nenhuma condição deve o dirigente permitir a utilização de rituais, símbolos ou imagens de qualquer tipo nas sessões mediúnicas, lembrando da simplicidade apregoada pela doutrina espírita e que deve pautar sempre as nossas condutas. Então, não podemos esquecer do contínuo aprimoramento. Fazemos um curso, o ideal é que nós possamos fazer cursos regulares, mas, infelizmente, há muitos que fazem o curso de educação da mediunidade, adentram numa reunião mediúnica e não fazem mais curso nenhum. Consideram-se já aptos. Se eu não gosto muito de fazer um curso, mas eu preciso pelo menos ter o hábito da leitura. Estar sempre lendo livros que possam, não só romances, que trazem instrução, mas de uma forma mais suave. Preciso estar lendo livros doutrinários, livros que realmente me auxiliem na função que eu exerço, seja como ostensiva, seja como dialogadora, conhecer mais sobre a mediunidade. Eu preciso me aprimorar, eu posso ser um autodidata, mas eu não posso ficar ali estagnado. E há pessoas que começam uma reunião mediúnica e depois não querem mais estudar. Então, cabe ao dirigente estar incentivando esse constante aprimoramento. Rituais, símbolos ou imagens, nós sabemos que não existe na doutrina espírita. Espiritismo é uma coisa, espiritualismo é outra. Normalmente, a utilização de rituais, símbolos e imagens, nós vemos em religiões que elas têm esse caráter espiritualista. Aí não tem problema nenhum, mas nós precisamos entender que espiritismo é uma coisa e as outras religiões são outra coisa. Então, dentro da doutrina espírita, quem segue a codificação sabe que não nós entendemos não haver essa necessidade para que nós possamos nos comunicar com o Pai.
com a espiritualidade amiga. Então, cabe ao dirigente primar por esse cuidado, por essa pureza, para que não se adentre-se ali num campo de misticismo, simbolismo, imagens, fugindo àquilo que Kardec, de forma tão cuidadosa e realmente responsável e cuidadosa, nos orientou, que não há essa necessidade. Segundo as normatizações da Federação Espírita Brasileira, organizada pela equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda, as competências do dirigente do grupo mediúnico podem ser assim resumidas: cumprir e orientar para o cumprimento do regimento segundo a Federação Espírita Brasileira. Então, o dirigente precisa conhecer as orientações da FEB. Não que nós estejamos necessariamente obrigados a cumprir ipsilíteres tudo que ali está, porque há casos e casos, mas nós precisamos conhecer. E se ali está a orientação, é porque realmente há estudos que orientam naquele sentido. Então, eu talvez, eventualmente, possa não cumprir uma coisa ou outra por uma situação peculiar da nossa casa, do trabalho, mas, em regra, eu preciso me pautar pelas orientações da Federação Espírita Brasileira, que tem todo um estudo por trás daquela orientação. Não é nada imposto, é sugerido, mas com uma base filosófica, com base na doutrina, uma base que nos dá segurança para a realização do trabalho. Acompanhar a frequência dos componentes do grupo, e esse é um dos maiores problemas das equipes mediúnicas, acompanhar e buscar corrigir o problema. Designar durante a reunião o dialogador que atenderá a cada espírito comunicante. Então, não pode ser algo sem organização. Cada dialogador vai atender quem quiser. Não. Cabe ao dirigente dirigir e dizer: você, dialogador, vai dialogar com o médium tal. E assim sucessivamente, para que haja uma organização durante a mediúnica. Proferir a prece inicial e de encerramento. Isso é uma sugestão. Mas nada impede que, em algum momento, você possa pedir para alguém da equipe fazer a prece de abertura ou de encerramento. Então, veja que isso aqui ninguém está fechado nisso, como se nós não pudéssemos transitar com uma certa liberdade. Podemos, isso são orientações. Mas, a depender da situação, podemos sim fazer de uma forma ou de outra. Orientar a leitura das obras da codificação na fase preparatória da reunião. Então, aqui orientando sempre um estudo, uma leitura, um aprofundamento. Pode ser das obras da codificação, pode ser uma obra como que envolva ali o tema mediunidade, além do Livro dos Médiuns, outra obra que nos traga orientação nesse sentido e possa servir para ampliar o conhecimento da equipe. Então, vejam que nós podemos tornar essas sugestões mais maleáveis, mas sempre procurando seguir dentro do possível. Nomear entre os dialogadores do grupo substituto eventual no caso de sua ausência, importante. Precisa ter alguém que o substitua quando ele se ausenta de alguma forma, por uma viagem, por uma doença, enfim, algo que o impossibilite de ir. Tem que ir alguém sabendo que vai exercer a função de dialogador e de dirigente e não de dialogador naquele dia. Orientar a composição da mesa e a disposição da mesa também, importante. Acompanhar atentamente o desenvolvimento da atividade, registrando os casos que carecerão de orientações posteriores. Durante a avaliação, que acontece após a reunião, não se vai repetir aquilo que não tem necessidade, se vai pontuar aquilo que é importante, aquilo que precisa de um aprimoramento, o ensinamento mais importante das comunicações. Então, você vai registrar aquilo que carece de uma orientação posterior. E isso cabe ao dirigente. Dialogar com os espíritos sofredores e obsessores, vivenciando esse papel conforme as diretrizes do regimento da casa, se houver essa necessidade. Se houver dialogadores suficientes para isso, o dirigente vai ficar observando. Mas, em não sendo possível, ele vai também dialogar, porque ele é, antes de tudo, antes de ser dirigente, ele também é um dialogador. Incentivar a equipe durante a prática mediúnica com apelos para o fortalecimento da concentração em momentos críticos da reunião, em determinados atendimentos com espíritos mais
imperfeitos, impuros, revoltados, que tragam uma certa tensão à reunião. É necessário que todos ali mantenham-se concentrados, vibrando, exatamente para que aquela situação possa ser contornada de forma exitosa, o atendimento possa ser realizado e não haja ali um desequilíbrio da equipe. Então, cabe ao dirigente incentivar, fortalecer para que tudo ocorra conforme a orientação e o desejo da equipe espiritual. Realizar diálogo fraterno nos casos de faltas constantes, sem justificativas, comportamento inadequado e outras atitudes que precisem de orientação. Essa é uma função difícil para os dialogadores, que é chamar a atenção, chamar a responsabilidade daqueles membros da equipe que, de alguma forma, ou faltam muito, ou estão com algum comportamento inadequado. Então, espíritos médiuns, que faltam sem justificativa, médiuns que durante as comunicações acabam falando muito alto, mesmo após orientações, dão muita importância ao fenômeno, enfim, utilizam talvez roupas inadequadas, falam de uma forma que pode melindrar ou agredir alguém. São situações que o dirigente precisa estar atento. E ele vai precisar realizar um diálogo fraterno de forma privada, sem realmente abrir muitas vezes a toda a equipe alguma situação que ele ache que pode trazer algum desconforto, mas ele precisa fazê-lo, porque ele precisa realmente evitar que esse tipo de comportamento continue, porque vai comprometer o bom e exitoso andamento da reunião mediúnica. Estimular e acompanhar a integração e participação dos componentes do grupo nas atividades da casa, sobretudo sua frequência semanal às reuniões de esclarecimento doutrinário. Há médiuns que só querem participar das reuniões mediúnicas, não conhecem nem as outras atividades da casa, porque entram, vão para a mediúnica, saem e vão para suas casas. Nós estamos integrados a uma casa, nós precisamos conhecer as atividades da casa, se nós pudermos, e nós sempre damos essa orientação, que quem trabalha com os desencarnados deve trabalhar também com os encarnados. É através da vivência com os encarnados que nós vamos depurando e realmente cuidando ali das arestas que precisam ser polidas. É no trato com o outro que eu me modifico. Então, se eu só trabalho com os desencarnados e eu não me relaciono com as outras atividades, com as pessoas, eu estou perdendo uma oportunidade de aprimoramento. Estimular os componentes ao estudo, sempre, sempre, sempre. Estudar até o fim da nossa existência, por toda a eternidade, porque nós nunca paramos de aprender, nós não sabemos nada, então precisamos estudar sempre. Promover a reflexão e a harmonização dos pensamentos, coibindo os comentários inconsequentes, a prolixidade, a polêmica. Então, buscar refletir e harmonizar o pensamento da equipe. Então, alguns comentários inadequados, que não vão trazer, não vão agregar, pessoas que são muito prolixas, que dificultam o entendimento, pessoas muito polêmicas. Então, isso precisa ser muito bem dosado pelo dirigente, para que ele saiba contornar essas situações delicadas que podem acontecer, porque nós somos seres imperfeitos. Então, ali estamos, ainda colocamos as nossas imperfeições. Então, o cuidado que precisa ter o dirigente. Obter sempre a aquiescência prévia dos orientadores espirituais da casa ou dos responsáveis encarnados acerca da inclusão de novos componentes no grupo, bem como no caso de afastamentos. Então, o dirigente não vai simplesmente sair agregando ou colocando novos componentes na equipe ou afastando sem conversar com a equipe, sem eventualmente conversar com os seus superiores, com o dirigente daquela área dentro da casa espírita, dos responsáveis, trocar uma ideia, ver se tem alguma sugestão para melhorar um problema. Ah, quero colocar alguém, conversar com a equipe, enfim, fazer tudo de forma bem equilibrada e compartilhada, sem autoritarismo, porque nós já vimos a importância da equipe ser unida, ser uma família.
Então, nós vamos sair tirando e colocando pessoas ali sem que haja essa conversa prévia com a equipe? Eu estou ali, se eu fizer isso, eu estou prejudicando essa harmonia e essa união que é tão necessária para o êxito do trabalho. Reportar-se à coordenação para dar informações sobre as atividades do grupo mediúnico e zelar para que as diretrizes sejam aplicadas. Cabe ao dirigente aplicar as diretrizes daquele trabalho. A reunião mediúnica, ela tem uma diretriz. A área da mediunidade tem uma diretriz. E o dirigente precisa cumprir. O dirigente precisa repassar à coordenação do centro como está o trabalho, se tudo está ocorrendo bem, dar informações positivas, algum problema. Precisa haver um diálogo para que os responsáveis pela área tenham ciência daquilo que está acontecendo nas reuniões mediúnicas. Nós não somos isolados, nós somos integrados a uma casa espírita. E, portanto, precisamos reportar à diretoria da casa, aos responsáveis pelo setor, do andamento da nossa tarefa. Isso cabe ao dirigente. O espírito André Luiz, em Conduta Espírita, alerta sobre muitas outras importantes responsabilidades do dirigente da reunião mediúnica. Vejamos algumas delas. Então, além das orientações da FEB, nós ainda vamos trazer algumas aqui trazidas no livro Conduta Espírita. E nos diz o autor: colocar o fenômeno mediúnico em sua verdadeira posição de coadjuvante natural da convicção, considerando, porém, indispensável na construção moral a que nos propomos. Médiuns essencialmente ligados ao fenômeno esquecem do mais importante, que é evangelizar-se, focar no sentido moral dos fatos e das lições. Ter bastante cuidado para não se deixar conduzir por excessiva credulidade no trabalho direcional, nem alimentar prevenção contra pessoas e assuntos. A vigilância deve ser constante no que tange à vaidade pessoal e ao orgulho, e não exercer simultaneamente a função de dirigente ostensivo, pois não atenderá condignamente, nem a um nem a outro encargo. Então, cuidado com médiuns e com ele próprio dirigente, que dão muita atenção ao fenômeno, estão na mediunidade pelo fenômeno, e esquecem-se do mais importante. Ali estamos para nos moralizar, e não apenas para ficarmos nos comunicando com o plano espiritual. Cuidado, o dirigente precisa estar atento a isso. Cuidado para não se deixar conduzir por excessiva credulidade no trabalho direcional. Achando-se melhor, que eu estou numa função de comando, a vaidade cresce, o orgulho cresce, a humildade diminui e o trabalho fica comprometido. Vigilância constante sobre si mesmo. Não exercer ao mesmo tempo a função de dirigente ou do ostensivo. Se eu for uma pessoa que tem ostensividade e o desejo, ou por alguma razão vem a necessidade de eu atuar como ostensivo num determinado momento, numa determinada reunião, eu devo passar a direção dos trabalhos para outra pessoa. E aquela outra pessoa vai, naquele momento, assumir o encargo de dirigente para que o antigo dirigente, por alguma razão que tem ostensividade, vai, naquele momento, dar uma passividade. Há situações onde isso pode acontecer? Claro que há. Mas essa medida prévia de repassar a dirigência dos trabalhos é de extrema importância. Agora, em regra, o dirigente não fica dando passividade. Quem dirige, dirige, mas há situações excepcionais em que isso pode acontecer? Há. E aí se repassa a função de dirigente para outra pessoa. Agora, eu não vou atuar como dirigente, ao mesmo tempo estando num processo de psicofonia, ou de psicografia, ou sim, num transe mediúnico. Evitar de se sentir privilegiado por receber de um mentor, em algum momento, palavra pessoal de encorajamento e carinho. Auxílio dilatado, compromisso mais amplo. Vejam, vejam quem está na função de diretor, de dirigente. Nós estamos ali numa função de dirigente, mas nós precisamos lembrar que quanto maior a nossa
função, maior a nossa responsabilidade, no sentido de bem exercermos aquela tarefa. Então, se um mentor, um amigo da espiritualidade, da equipe espiritual, vem nos trazendo mensagens de encorajamento, de carinho, que normalmente acontece com a equipe inteira, mas se vier algo em meu benefício direcionado a mim, nada de nós nos sentirmos com mais orgulhosos e vaidosos e mais especiais do que os demais. Muito cuidado, porque é nisso que muitas vezes os dirigentes caem. Não se utilizar da evocação de entidades específicas, por ser inconveniente e mesmo desnecessário. Os benfeitores e amigos espirituais mostram-se pelos objetivos que demonstrem e pelos bens que espalham, o fruto da notícia da árvore que produz. Utilizar de bastante critério e lógica para com toda referência a revelações de passado e a previsões de futuro. O passado é a causa viva, mas não soluciona o presente. E se as influências inclinam, a nossa vontade é força determinante. Evitar elogios aos médiuns pelos resultados advindos por intermédio deles, sendo perfeitamente possível agradecer a contribuição sem a lisonja desnecessária. Para nós, todo o bem puro e nobre procede de Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Então, evitar evocações de entidades. Sabemos que em determinadas e pontuadas situações pode-se evocar um espírito, mas em regra não se evoca. Em regra, permite-se que as comunicações sejam espontâneas, porque cabe à equipe espiritual selecionar os espíritos que ali serão atendidos. Mas numa situação peculiar, excepcional, por uma necessidade que possa surgir em função de algum atendimento específico, pode-se evocar, mas isso é exceção e não regra. Evitar cuidado com espíritos que vêm falar de passado e prever futuro. Normalmente, espíritos elevados não fazem isso. Quem faz são espíritos que buscam mistificar e enganar. Por isso, a necessidade de se estudar, para saber que isso normalmente não deve ocorrer nas reuniões mediúnicas. E se um espírito vem assim, dizendo, é o indicativo da sua imperfeição. Evitar valorizar excessivamente uma pessoa em detrimento de outra da equipe, elogiar muito uma pessoa, colocá-lo como se fosse alguém mais especial que os demais. Todos são importantes. O elogio é para todos, a orientação é para todos. Muitas vezes também a chamada de atenção é para todos. Evitar direcionar, pontuar para alguém em especial. Cuidado com isso. Nós somos muito frágeis. Nossa vaidade está aqui. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. Então, nós não devemos estimular o sentimento de vaidade, porque isso pode ser algo que vai levar à queda daquele trabalhador. Nós precisamos ajudar a crescer e não a se perder. Não deixar as crianças participarem de reuniões mediúnicas com o objetivo de lhes estimular o desenvolvimento das faculdades mediúnicas, mesmo quando apresentem alguma perturbação de origem mediúnica. Devem receber auxílio através da oração e do passe magnético. Somente pouco a pouco o espírito vai se inteirando das realidades da encarnação. Crianças não devem participar de reuniões mediúnicas. Crianças não têm maturidade, não têm estudo, não têm condições de estarem orgânicas e nem mesmo intelectuais e morais, de conhecimento, desenvolvimento da sua personalidade para estarem servindo de intermediários com os espíritos. Precisam de orientação, por isso existem as evangelizações infantis. Precisam de oração, para que eles possam fortalecer-se, para que esses espíritos possam, se forem espíritos ainda tendentes ao mal, possam se afastar dessas crianças. Precisam de passe magnético para que possam se equilibrar se estiverem apresentando alguma perturbação. Precisam de evangelho no lar, precisam então, de amparo espiritual, assistência espiritual e não de desenvolvimento da mediunidade. Então, cuidado também com isso.
Doutrina Espírita, ela nos traz excelentes orientações acerca desse tema. E com isso, meus amigos queridos, nós vamos realmente finalizando, então, as considerações da nossa aula de hoje. Nosso muito obrigada, deixo aqui para você os nossos contatos, nossas redes sociais, para que você possa mais facilmente nos localizar. Lembrando que no YouTube nossas aulas estão dentro da playlist referente ao curso. Cada playlist traz um curso diferente. Assim você pode acessar mais facilmente aquilo que você procura dentro realmente do canal da Casa de Jesus. Nós trazemos o Instagram, Telegram, nosso site, e-mail, Evelyn arroba para dúvidas doutrinárias, suporte arroba para outras questões. Temos também o nosso WhatsApp, Telegram, caso você realmente tenha interesse e necessidade de entrar em contato conosco por outros assuntos. Meus amores, meus queridos amigos, é sempre maravilhoso estarmos juntos. Mas, por hoje, nossa aula findou. Minha gratidão imensa pela sua presença aqui conosco. Um grande beijo para você. Eu já ia esquecendo de dar o nosso recadinho sempre tão importante. Meus amores, se vocês gostaram, se você gostou da nossa aula, curta, é importante para nós. Se você ficou com alguma dúvida, e que seja uma dúvida de caráter geral, que possa ajudar na compreensão de outras pessoas, deixe nos comentários do vídeo e nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que esta aula pode ser útil a alguém, compartilhe o nosso link. Agora sim, muito obrigada, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus.